Tudo bem, meus caros alunos? Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre regra de três simples e regra de três composta, tá? Muito tranquilo também o assunto, muito fácil. Vamos ver, então, os slides. Então, vamos ver aqui, pessoal. Regra de três simples e regra de três composta, tá? Muito fácil o assunto, muito tranquilo, tá? Acho que a maioria de vocês já viram esse assunto. Vamos relembrar, né? Na verdade, vem dadas as razões e proporções, tá bem? Vamos ver, então, a regra de três simples. Então, regra de três simples, ó, os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo prático chamado de regra de três simples. Pessoal, então, é importante aqui a gente entender direitinho, né, o que nós vimos na aula de razão e proporção. O que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Você tem que estar com esse conteúdo bacana na cabeça aí, tá? E aí sai fácil aqui os exercícios, tá bom? A aplicação nos exercícios é automática, direta. Tem que estar com esse conteúdo, né, sabendo diferenciar bem o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. Né? Lembra lá, né? Uma grandeza diretamente proporcional, quando você aumenta uma, a outra aumenta na mesma proporção. E a inversamente proporcional, quando você aumenta uma, a outra diminui, e vice-versa, né? Se você diminui, a outra aumenta, tá? E a diretamente proporcional, quando você aumenta, a outra aumenta, quando você diminui, a outra diminui, na mesma proporção. É só isso, ok? Regra de três simples, então é um processo, né, prático para resolver aí problemas que envolvam quatro valores, dos quais conhecemos três deles, ok? Então, devemos, portanto, determinar um valor a partir dos três já conhecidos. Na verdade, você cai, né, uma equaçãozinha aí, de primeiro grau, tá bom? E resolve fácil, fácil essa equação aí. Passamos a utilizar uma regra de três simples. Passos, né, que nós vamos utilizar numa regra de três simples, pessoal. Nós vamos seguir esses passos aqui, ó. Então, primeiro, você vai construir uma tabelinha, tá? Agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes, em correspondência. Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro, montar a proporção e resolver a questão, tá? Então, nós vamos seguir esses três passos aqui para trabalhar, né, para resolvermos exercícios aí, problemas envolvendo regra de três simples, ok? Isso você vai aprender na prática, né? A gente tem que treinar aqui nos exemplos, nos exercícios. Vou ver um exemplo aqui, ó. Um automóvel faz 180 quilômetros com 15 litros de álcool. Quantos litros de álcool esse automóvel gastará para percorrer 210 quilômetros? Então, pessoal, o problema envolve duas grandezas, né? A distância percorrida e
o consumo de álcool, não é isso? Então, as unidades empregadas para medir tais grandezas são, respectivamente, quilômetro, quilômetros, né, e litros, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Indicando por X o número de litros de álcool que serão consumidos, podemos montar essa seguinte tabelinha, pessoal. Então, distância em quilômetro, 180 gasta, né, tem um consumo em litros de 15, tá? Então, 210 quilômetros vai ter um consumo X, ok? Primeira coisa que você faz, né, monta essa tabelinha aqui das grandezas que estão sendo envolvidas, né, que é distância e consumo. Perfeito? Montei a tabelinha. Agora, presta atenção, pessoal. As grandezas de distância percorrida e consumo de álcool são diretamente proporcionais, né, pessoal? São diretamente proporcionais. Se a distância percorrida aumenta, o consumo de álcool aumenta proporcionalmente, né, pessoal? Ou seja, se a distância dobra, triplica, o consumo de álcool também dobra, triplica, né? São grandezas diretamente proporcionais. Logo, a razão entre as distâncias é igual à razão entre o consumo correspondente, tá? Ou seja, né, elas são chamadas, por serem grandezas, né, diretamente proporcional, a razão entre as distâncias é igual à razão entre o consumo correspondente, entre os consumos correspondentes, ok? E aí você, né, monta a seguinte proporção, ó, assim temos a proporção 180 dividido por 210 é igual a 15 dividido por x, que nos leva ao valor de x, né? Aqui, ó, aplicando a propriedade fundamental, né, das proporções, produtos extremos igual ao produto dos meios, 180 vezes x é igual a 15 vezes 210, né? 180x é igual a 3.150, 180 vai dividindo, né? Ou seja, você divide ambos os lados por 180, então fica com x igual a 3.150 dividido por 180, x igual a 17,5 litros, né? Então, portanto, esse automóvel levaria 17,5 litros para percorrer 210 quilômetros. Perfeito, meus caros alunos? Fácil, né? Vamos ver um outro exemplo? Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, o problema envolve duas grandezas, né, pessoal? A área, que está em metro quadrado, e a energia, né, que é watt hora aí, tá? As unidades empregadas, que é o watt por hora, né? As unidades empregadas para medir tais grandezas são, respectivamente, metro quadrado e watt por hora. Vamos montar a tabelinha, então? Então, aqui, ó, para uma área de 1,2, a gente tem a energia de 400, né? Para uma área de 1,5 metros quadrados, nós vamos ter a energia X aqui, ok? Ó, inicialmente, colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o X, né? Que é na segunda coluna, tá? Observe que, se aumentar a área da absorção, a energia solar, pessoal, com certeza também vai aumentar, né? Você tem que ter essa percepção aí, pessoal, tá? Aquilo que eu falei para vocês, quando é que uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, ok? Como as palavras correspondentes aumentando, aumenta, né? Podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocando uma outra seta no mesmo sentido para baixo na primeira coluna, montando a proporção e resolvendo a equação, nós vamos ter o seguinte, ó, coloquei outra seta, né? Vamos, aqui, ó, montando a proporção, então, né, elas são diretamente proporcionais. 1,2 dividido por 1,5 é igual a 400 dividido por x, né? Então, a gente pode ler assim também, né? 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para x. Aplicando a propriedade fundamental das
Proporções, 1,2x é igual a 1,5 vezes 400, né? Então, ficamos com x é igual a 600 dividido por 1,2. X é igual a 500, né? Logo, a energia produzida será de 500 watts por hora. Perfeito, meus caros? Muito fácil, né? Muito tranquilo aí. Vamos ver um outro exemplo? Viajando de automóvel a velocidade de 60 km por hora, Vânia gasta 4 horas para fazer esse percurso. Quanto seria gasto para fazer o mesmo percurso se Vânia aumentasse a velocidade para 80 km por hora? Então, olha bem, pessoal, aqui olha bem que interessante, né? Você vai ver que a Vânia vai aumentar a velocidade de 60 para 80 km por hora, tá? Então, é claro que o tempo, né, para fazer o percurso, ele vai diminuir. Então, vocês estão observando que ela vai aumentar a velocidade, mas o tempo vai diminuir. Então, essas grandezas vão ser inversamente proporcionais, ok? Vamos ver aqui, então. Então, o problema envolve duas grandezas, velocidade em quilômetro por hora e tempo em horas. Indicando por x o número de horas, podemos montar a tabela seguinte. Está aqui, né? Então, velocidade em quilômetro por hora, 60 ela gasta 4 horas, 80 horas eu quero saber o x, né? Quanto é que ela vai gastar aí. Então, aqui, meus caros, vamos ver, ó. Aqui a tabela. As grandezas, velocidade e tempo são inversamente proporcionais, pessoal. Pois, ao aumentarmos a velocidade, o tempo de percurso diminui proporcionalmente. Se, por exemplo, a velocidade dobra, o tempo ficará reduzido à metade, tá ok? Então, a gente coloca umas setinhas assim, né? Você vê que as setinhas agora vão ficar ao contrário, indicando que as grandezas são inversamente proporcionais. Perfeito? Ó, nesse caso, como as razões têm sentidos contrários, devemos inverter uma das razões e, em seguida, aplicamos propriedade fundamental das proporções, tá? Então, o que você vai fazer, ó? Você mantém, tá, o 60 sobre 80, tá? E inverte a segunda razão, tá? 4 sobre x vai ficar x sobre 4. Aí monta a proporção aí, ok? Então, ficou 60 dividido por 80 igual a x dividido por 4. Aplica a propriedade fundamental das proporções, né? 80 vezes x é igual a 60 vezes 4. Então, 80 vezes x igual a 240. X, então, é 240 dividido por 80. X é igual a 3. 3 horas, né, pessoal? Portanto, Vânia gastaria 3 horas para percorrer o mesmo trajeto com a nova velocidade, né? Você vê que ela aumentou a velocidade e diminuiu o tempo aí no percurso. Bacaninha, entenderam, pessoal? Você tem que entender bacaninha, cara, esse negócio de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Regra de três composta, pessoal. A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direto ou inversamente proporcionais. De um modo geral, suponhamos que duas grandezas A dependam de duas outras variáveis, B e C. Se fixarmos C, A é diretamente proporcional a C, então A é diretamente proporcional ao produto B e C, tá? Logo, se uma grandeza é proporcional a outras grandezas, então é proporcional ao produto dessas outras. Beleza? Perfeito? Então, é proporcional ao produto dessas outras. Vamos ver com um exemplo, que fica mais fácil, né, para a gente enxergar aí, tá bom? Gosto muito dos exemplos de matemática, né? Ajuda muito a gente a entender e compreender melhor a teoria. Depois vocês têm que copiar esses exemplos no caderno, tá, pessoal? Refazer esses exemplos no caderno. Olha bem, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, resolução. Montando a tabela, né? Vamos montar a tabelinha aí. Montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie, e em cada linha as grandezas de espécies diferentes, que se correspondem. Então, temos aqui, né? Tempo em horas, 8 horas, 20 caminhões.
volume de 160 metros cúbicos, tempo de 5 horas, X caminhões, volume de 125 metros cúbicos, né? Quero descobrir a quantidade de caminhões aí, X. Então, vamos ver aqui, meus caros. Então, inicialmente, ó, colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o X, tá? Que é a segunda coluna aqui, né? A coluna dos caminhões. A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde o X, com aquela onde está o X, né? Então, observemos o seguinte, ó, tá aqui. Ó, aumentamos o número de horas de trabalho, podemos diminuir, né, pessoal, o número de caminhões, né? Portanto, a relação é inversamente proporcional. Seta para cima na primeira coluna, então, né, meu caro aluno? Seta para cima. E, aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Portanto, a relação é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Seta para baixo, né, pessoal, na terceira coluna. Ok? Olha bem que interessante, ó. Devemos igualar a razão que contém o termo X com o produto das outras razões, de acordo com o sentido das setas. Montando a proporção e resolvendo a equação, nós vamos ter o seguinte, ó. 20 dividido por x é igual a 160 vezes 5, dividido por 125 vezes 8, né? Ok, então? Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó, eu posso simplificar, né? 160 por 8 e 5 por 125. Vou ficar por 20 dividido por x igual a 20 dividido por 25, né? Podemos simplificar mais aí, ó. Eu vou ficar com x igual a 25, né, pessoal? Resolvendo essa equaçãozinha, implica que x é igual a 25, tá? Logo, serão necessários 25 caminhões. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo para a gente fixar a regra de 3 composta? Ó, numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, monta sua tabelinha, né? 8 homens, 20 carrinhos, gastam 5 dias. 4 homens, X carrinhos, 16 dias. Ok? Então, aumentando o número de homens, a proporção de carrinhos aumenta, é claro, né, pessoal? Portanto, a relação é diretamente proporcional, né? Não vamos precisar inverter a razão. Ok? Tá aqui, né? Colocamos as setinhas. Bem, tá bom? Então, as setinhas têm todos o mesmo sentido aí, né? Então, aumentando o número de dias, a produção de carrinhos aumenta, portanto, a relação também é diretamente proporcional, não precisamos inverter a razão. Devemos igualar a razão que contém o termo X com o produto das outras razões, tá? Interessante, né? Com o produto aí. Então, vamos ficar assim, né? Com a seguinte equação, ó. 20 dividido por X igual a 8 vezes 5 dividido por 4 vezes 6. 4 vezes 16, né? Novamente, ó, a gente pode simplificar aqui, né? Fazendo as devidas simplificações. Vou ficar com 20 dividido por X igual a 1 quarto vezes 5 meios, né? 20 dividido por x é igual a 5 oitavos, né? Aqui implica, então, que x é igual a 160 dividido por 5, né? Implica a propriedade fundamental das proporções. 20 vezes 8, que é 160, x vezes 5, 5x, né? Isola o valor do x. Então, fico com x igual a 160 dividido por 5. X é igual a 32, né, pessoal? Logo serão montados 32 carrinhos. Beleza, então, pessoal? Muito tranquilo, né? Regra de 3 simples e regra de 3 composta, né? Muito fácil, só você lembrar. É só você, né, pessoal, lembrar bem, né, do que é uma grandeza diretamente proporcional, né? O que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional, e montar a sua tabelinha, verifica se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, e acabou o exercício, né? Cai numa equaçãozinha lá do primeiro grau, né? Pode ser que ocorra, né, que um outro tipo de equação, resolve, né, a equação e
definir aí no exercício, né? Termina o exercício, fácil, fácil. Perfeito, então, meus caros? Valeu, até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado e entendido. Vamos praticar nos exercícios, né? Valeu.